Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. E acho que um dos trunfos, uma das evidências do trunfo de um partido digital bolsonarista é essa capacidade de abraçar e defender uma agenda de economia de livre mercado, né? Eles defendem mesmo e conseguiram virar votos, né? Conseguiram fazer isso ser um tema com apelo no eleitorado nacional, né? Olá, eu sou Luiz Brasilino e você está no 8º e último episódio da série especial Democracia sob cerco. Depois de viajar pelos rumos da direita na América Latina e nos Estados Unidos nos últimos episódios, voltamos agora ao Brasil para falar sobre o Partido Digital Bolsonarista, tema de pesquisa do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP. Para isso, eu recebo neste episódio o cientista político Leonardo Martins Barbosa. O ecossistema digital já não é uma coisa tão pequena, tão restrita dentro do eleitorado. A gente está vendo que, se você mobiliza no ecossistema digital, você tem um alcance eleitoral imenso. Na verdade, a gente está testemunhando o surgimento de uma nova forma mesmo, que vai mudar a cara da democracia tal como a gente conhece. Nessa temporada do Guilhotina, estamos recebendo especialistas e ativistas para entender os acontecimentos que levaram à ascensão da extrema-direita e que seguem ameaçando as democracias da nossa região. Todos os episódios da série já estão no ar. Se você perdeu algum, volta lá no seu feed quando acabar este e confira. No primeiro episódio, o Lincoln Seco fala sobre a história e a atualidade do fascismo no Brasil. No segundo, a Mônica Bruckmann detalha a relação entre o avanço da extrema-direita e a perda de hegemonia dos Estados Unidos. No terceiro, o Jorge Chaloub analisa a conjuntura atual das ultradireitas no Brasil. No quarto episódio, a Raíza Ruas denuncia a instrumentalização de massacres como plataforma política. No quinto, Andrea Dipp apresenta suas pesquisas sobre o fundamentalismo cristão e as articulações internacionais da extrema-direita. No sexto episódio, a Maria Júlia Gimenez traça um panorama do crescimento das direitas radicais na América Latina e no sétimo, a Jana Silverman faz um balanço da gênese do trumpismo e do futuro político dos Estados Unidos. Olha, esse não é um assunto fácil, mas foi gratificante reunir nesse especial tanta pesquisa interessante e ver o acúmulo que temos em torno dessa questão que se consolida cada vez mais como o maior desafio do nosso tempo. Então vamos ao episódio de hoje com o Leonardo Martins Barbosa. Olá, Leonardo, tudo bem? Como vai, Luiz? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Doutor em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e mestre em História pela PUC-Rio, o Leonardo é pesquisador do Núcleo Direito e Democracia e do Centro para a Imaginação Crítica do SEBRAP. Ele é um dos autores do livro Partido Digital Bolsonarista, organizado por Marcos Nobre e Ana Cláudia Teixeira, lançado em junho de 2026 e que reúne os principais achados da pesquisa do SEBRAP, que tem justamente o mesmo nome do livro. Leonardo, eu queria começar te perguntando sobre a pesquisa, né? Sobre a pesquisa do Partido Digital Bolsonarista. Quando é que ela surgiu, como é que está sendo desenvolvida e quais que são os seus objetivos? Oi, Luiz. Então, essa pesquisa surgiu já faz alguns anos, mais ou menos na época que o Marcos Nobre estava publicando o livro dele chamado Limites da Democracia. Era um momento também que eu estava, lá para 2021, 2022, era um momento que eu estava chegando no SEBRAP para trabalhar com ele, e a gente estava pensando que essa crise da democracia, né, a pesquisa que eu estava entrando para trabalhar com ele era sobre a crise da democracia que a gente está vivendo. E é uma percepção minha, dele, do nosso grupo de pesquisa, que os conceitos e explicações que estavam dados para entender o que estava acontecendo com os governos, especialmente aqui no mundo ocidental, se é que a gente pode considerar o Brasil parte do mundo ocidental, não estavam suficientes, né? E a gente via uma proliferação de conceitos como populismo, eram governos de personalidades autoritárias, governos populistas. O livro tinha acabado de ser lançado, o livro Como as Democracias Morrem, e o que eles, eu me lembro que uma coisa que chamava a nossa atenção na época é essa ideia que eles falavam: olha, a democracia está funcionando mais ou menos, as instituições estão em ordem, o problema é que tem algumas regras informais que não estavam sendo respeitadas, o que é muito curioso, porque, quer dizer, depois de 200 anos, por que essas regras informais não estavam sendo respeitadas? E um dos argumentos deles, dos autores, era que os partidos não haviam funcionado como o que eles chamam de gatekeepers. É o partido como alguém que protege as instituições, que impede personalidades que estão muito fora daquele jogo democrático de subirem.
e isso, na visão dos autores, não tinha funcionado. Ora, isso não, essa ideia de partidos políticos, a mim, pelo menos, era uma coisa que soava estranho. E, ao mesmo tempo, o Marcos Nobre, ele já está trabalhando, ele tinha uma interlocução importante com o autor italiano, que na época trabalhava na Inglaterra, hoje está na Espanha, o Paulo Gerbaldo, que tinha um livro sobre partidos digitais. O Marcos tinha é, é, ele tinha esse desconforto também com as explicações da ciência política, ele via uma crise uma coisa mais ampla, e ele estava interessado em como as redes sociais, como o mundo digital estava começando a mudar o mundo democrático. Bom, isso foi uma coisa inicial. Nesse livro, Limites da Democracia, ele já sugeria que havia uma existência de um partido digital que não era exatamente da maneira como o Gerbaldo classificava. O Gerbaldo estava pensando muito nos partidos plataforma, que eram alguns partidos pequenos que tinham surgido na Europa, como o Movimento Cinco Estrelas, na Itália, ou o Partido Pirata na Alemanha, que eram iniciativas mais ou menos restritas de partidos que tinham sido criados e haviam construído plataformas digitais para facilitar a participação da sua militância, né? E também para formular políticas públicas, etc. O Marcos já estava com a cabeça no bolsonarismo, né? E a gente também, a partir daí, eu estudo partidos políticos. Essa ideia ficou cozinhando um pouco, mas posteriormente surgiu essa possibilidade de uma iniciativa aí mais ampla, de construir o Centro para a Imaginação Crítica, né, que veio do mesmo grupo de pesquisa nosso, mas aí já envolvendo mais pessoas, captando financiamento internacional. E aí, a partir daí, a gente constituiu um centro, e dentro desse centro, um dos grupos de pesquisa foi esse especificamente dedicado para pensar essa ideia do partido digital, né? Uma primeira impressão que o Marcos teve, que já está no livro dele, é essa ideia de que o partido digital não é institucionalizado, ele está correndo por fora das instituições. E como também os partidos políticos eram tema de meu de pesquisa, e eu também fico um pouco desconfortável ficava desconfortável com essa ideia muito quadradinha do que é um partido político, foi um bom casamento. Só que a gente ampliou a pesquisa, a Ana Cláudia se juntou como coordenadora da pesquisa efetivamente, Daniela Costanzo, Paulo Yamawaki, a Mércia Alves também vieram, e a gente conseguiu fazer uma pesquisa bem ampla sobre a nossa ideia, o conceito que a gente estava imaginando do partido digital, que, a nosso entender, ajuda a explicar muita coisa do que está acontecendo com a democracia no mundo e com a política brasileira em particular. E, ao mesmo tempo, a gente conseguiu organizar uma pesquisa empírica relativamente ampla, e conseguiu desenhar bem alguns conceitos. Claro que é uma pesquisa inicial, uma proposição relativamente nova, bastante nova, na verdade, mas a gente acha que esse livro ajudou a, pelo menos, colocar a discussão na rua. Então, é um prazer estar podendo falar sobre isso aqui também. Legal. Nada, eu queria continuar por aí mesmo, essa questão dos partidos, né? E do partido não institucionalizado, que é uma ideia que é de difícil compreensão, assim, principalmente, pelo menos no Brasil, né? Que é onde a gente está acostumado com aquela visão bem formal mesmo, né? O partido com a sigla, né? E tudo. E aí, preparando para a entrevista, eu lembrei que em junho de 2013, né, nas manifestações, um dos principais motes que foi cantado ali nas ruas quando as manifestações ficaram realmente grandes foi aquele grito do sem partido, né? E aí eu achei curioso que, assim, 13 anos depois, agora, né, ou pouco antes, mas esse clamor tenha desembocado aí na formação de um partido, mas meio disfarçado, né, não institucionalizado. Você acha que isso tem alguma relação? E ia te pedir para explicar um pouco isso, sobre por que que vocês optaram por definir essa organização como um partido, né? Não, perfeito. Acho que esse grito de 2013 sobre 100 partidos, ele é bem sintomático de como a gente entende os partidos políticos hoje em dia, e não é só no Brasil, na verdade, né? Isso, na verdade, vamos lá, isso é muito sintomático de como a gente entende os partidos hoje em dia, e também do tipo de crise que a nossa democracia está vivendo. Na verdade, essas duas coisas estão muito entrelaçadas. Não é, e para começar essa discussão, é muito importante a gente entender que esse casamento entre democracia e partidos políticos, que está tão cristalizado na nossa cabeça, legalmente, juridicamente, epistemologicamente e no senso comum, isso é uma coisa historicamente relativamente nova. E acabou condicionando um pouco a maneira como a gente entende os partidos políticos. Então, por que as pessoas estavam gritando sem partidos em 2013? Porque elas estão entendendo que a democracia funcionava de determinada maneira, que era insuficiente.
E que maneira é essa? Você tem uma ideia que você tem instituições que são representativas e que você, os cidadãos, um país como o Brasil, mas na verdade em qualquer país, né? Foi assim que se cristalizou países pequenos ou grandes, embora o argumento tenda a ser mais forte para os países grandes. Você tem uma população enorme, e como é que você vai organizar um governo nesse país enorme? Você precisa de alguma coisa que faça mediação entre a sociedade, os cidadãos e o Congresso e a presidência da República. E essa coisa que faria mediação seria os partidos políticos. Então a gente tem essa ideia que os partidos políticos foram criados para fazer essa democracia funcionar dessa maneira. E quem tem uma perspectiva crítica ou uma pessoa que quer que fazer mudanças radicais, ela entende que, cara, isso é impossível acontecer se você tiver esses mesmos partidos organizando e, ao mesmo tempo, moderando o que a população está querendo e controlando a representação política no Congresso. É interessante que é uma visão crítica, essa de 2013, do que o Levitsky estava falando lá no livro Como as Democracias Morrem. Quer dizer, é o mesmo conceito, só que eles, os autores, estavam falando que era uma coisa importante, que os partidos têm mesmo que moderar o que a população quer, têm mesmo que moderar as ideias, serem de guardiões das instituições, e quem estava protestando em 2013 falando isso está acabando com a democracia, está acabando com a representatividade, com a legitimidade. Mas a concepção é a mesma. Agora, é interessante a gente entender que os partidos políticos eles não foram criados para participar do governo representativo. Nem o governo representativo foi criado pensando em partidos políticos. E por que que isso é importante? Porque quando a gente associa uma coisa a outra, a gente começa a ter uma ideia muito restrita do que é o partido, e a gente começa achando que o partido existe simplesmente para cumprir uma função no governo democrático. Aí você veja, nos últimos 40 anos de ciência política, tem uma literatura enorme de autores falando, olha, os partidos não estão mais cumprindo a função. Aí tem um debate, né? Os partidos estão cumprindo a função da democracia ou não estão? Ah, eles estão cartelizados, mas será que eles representam ainda ou não representam? E tem muitos autores com a perspectiva mais crítica falando, olha, eles não estão mais com tanta representatividade, eles não estão tanto mais com tanta legitimidade, temos uma crise aqui. Tudo bem, os partidos não estavam mais cumprindo uma certa função de legitimidade e representação dentro da democracia. Mas por que que eles então não acabaram? Eles não acabaram porque eles não foram criados no primeiro momento para fazer essa função. Se em algum momento isso acabou casando, isso tem a ver com um projeto político que se institucionalizou, especialmente depois da Segunda Guerra, e que ajudou, na verdade, a moderar os partidos políticos. Para a gente entender isso, a gente tem que entender inicialmente que essa ideia de o fenômeno partidário, o partido político moderno, ele é um fenômeno relativamente recente. Ele surgiu no começo do século XIX, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa. Tem alguns movimentos anteriores que já estavam acontecendo na França. Os jacobinos é um protótipo. Alguns autores consideram os jacobinos na França, durante a Revolução, já no final do século XVIII, como uma espécie de um ensaio do que seria um partido político. Mas é interessante entender que, naquele momento, as pessoas que estavam organizando os primeiros governos representativos, elas estão pensando, olha, o parlamento, para funcionar, isso nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, o parlamento, para funcionar, ele não pode ter o que eles estavam chamando de facções. Por quê? Porque o parlamento tem que ser um espaço de debate, em que as pessoas são eleitas pelos distritos para fazer um debate ali dentro do parlamento para resolver os problemas do país. Se você começa a ter uma coisa chamada facção, você tem dois riscos. O primeiro, você pode dividir o país, especialmente esses estados novos, como os Estados Unidos, você corre risco de gerar uma dissidência dentro de um país que é relativamente novo. E você corre risco também de esvaziar completamente aquela proposta do debate, veja, porque as facções já chegam ali organizadas para conduzir o debate para algum lugar em decisões que foram tomadas em outro lugar que não no Congresso, não no Parlamento. A gente sabe como isso funciona. Então eles tinham muita preocupação. O George Washington, ele é famoso, foi o primeiro presidente americano, liderou a independência americana, e os primeiros 10 anos ele foi o presidente, e ele alertava, gente, isso aqui vai acabar com a nossa democracia, que ele chamava, na verdade, o governo representativo. Sequer era uma democracia. Por quê? Porque a participação era muito restrita. E mesma coisa em vários outros países do mundo. Ué, então, se o governo representativo, se os fundadores do governo representativo não queriam que existissem partidos políticos ou facções, ou o que seja, por que que as facções estavam surgindo? Elas estavam surgindo, e os partidos estavam surgindo, porque as pessoas estavam começando a perceber, especialmente a oposição, que um tipo de organização política
que tivesse uma escala maior, que mobilizasse a cidadania para fora das instituições, era uma forma espetacular de você fazer oposição. E, na verdade, uma coisa que é típica do período moderno, você conseguir desafiar o poder soberano. As pessoas não entendem quão revolucionário é essa concepção. Você ter uma organização política dentro do mesmo país que é feita e consegue existir para contestar o Estado, para fazer uma oposição ao governo estabelecido. Isso é uma coisa que nos tempos, te falando de forma muito vaga, naturalmente, a gente não vai entrar nisso, mas pré-modernos, antes desse período moderno que a gente está considerando esse século XVIII, XIX, era uma coisa inconcebível. Você, quando tinha uma oposição organizada dessa forma, ela era destruída, ou tentava-se pelo menos destruir, porque era uma ameaça clara ao Estado, ao regime estabelecido. Os partidos políticos, se valendo dos recursos que a modernidade estava começando a trazer, por exemplo, cidades imensas, movimento operário organizado, é muito difícil você controlar a oposição nessas circunstâncias. A própria existência do governo representativo. Estamos se valendo disso os meios de comunicação, enfim. Estamos se valendo disso para fazer, não, vou fazer oposição sim e vou construir minha força política a partir de uma organização que consiga mobilizar desde esse grupo A que não está insatisfeito com isso, ao grupo B que está insatisfeito com aquilo, o grupo C com aquilo. Vamos pegar todo esse pessoal no estado X, Y, Z e vamos organizar uma coisa só que vai ser forte o suficiente para desafiar o governo, para desafiar o Estado. Veja bem, veja como é que essa origem, essa história do partido político é muito diferente da ideia que a gente tem do partido como alguém que está fazendo o governo funcionar. É justamente o contrário. O partido está sendo feito para contestar, para disputar o poder. O partido, por isso que no nosso livro, especialmente no primeiro capítulo, que eu escrevo com o Marcos, a gente está falando, olha, o partido político ele é feito para disputar o poder social, entende? Para tentar contestar um governo existente, para oferecer uma agenda diferente. E aí você tem um problema, porque na verdade o partido está gerando crise, ele está gerando conflito ali dentro do Estado, do governo, certo? E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, foi isso que aconteceu na Inglaterra, e por isso que ao longo de todo o século XIX, começo do século XX todo, o partido político era visto com muita desconfiança. Até o início do século XX era visto com desconfiança. Agora imagine você uma coisa que antes era restrita a alguns parlamentares. Os primeiros partidos nos Estados Unidos, eles eram jeffersonianos, né? Eram aristocratas que estavam na oposição e começando a mobilizar um eleitorado um pouquinho mais amplo, até por isso começando a democratizar o governo americano. Mas tudo bem, isso gerava algum conflito, alguma cisão, as pessoas foram lidando com aquilo. Agora imagina você no final do século XIX, quando você começa a ter um operário, um movimento operário mais forte, ideologias socialistas, e você vê a mesma coisa acontecendo, só que dessa vez com pessoas que não eram aristocratas, que eram sindicalistas, que estavam defendendo uma revolução comunista, mas com um poder de organização política ainda mais avassalador e contestando governos imperiais, governos aristocráticos. Aí que a coisa começou a ficar feia de verdade, certo? E aí começou todo o começo do século XX é marcado pelo surgimento do que a gente está chamando de partido de massa, do que é conhecido, na verdade, como partido de massas. Que aí sim você estava organizando milhões de pessoas nos países europeus e organizando milhões de pessoas para fazer uma revolução, para acabar com monarquia, para acabar com algumas vezes com o regime capitalista. Os maiores partidos europeus dessa época eram partidos socialistas, revolucionários, especialmente na Alemanha. Então essa crise começou a ficar muito, digamos assim, fora de controle para as elites que estavam estabelecidas. E o começo do século XX realmente ele é um momento muito conturbado na Europa, né? É um momento que você tem duas guerras mundiais, é um momento que você tem uma capacidade de mobilização de massas que estava trazendo risco de revolução em vários países, na Alemanha, na Rússia, nem se fala. Os governos não sabiam o que fazer com esses partidos de massa que estavam surgindo, alguns estavam retroagindo para o autoritarismo mais ferrenho, né? O fascismo estava surgindo em alguns países como uma forma de reação a esse movimento organizado. Então, quando se chega no final da Segunda Guerra Mundial, com a Europa dilacerada por meio século de guerra, de revolução, de conflito interno muito agudo, você tem você tem um movimento que acontece na ciência política, acontece nos governos, falando, olha, gente, a gente tem que organizar isso. Esses partidos políticos eles não podem mais ficar à margem assim do Estado dessa maneira. Tem alguns exemplos ali na Inglaterra, nos Estados Unidos, que a coisa conseguiu acontecer mais ou menos bem. Então a gente tem que tentar domesticar esses partidos e trazê-los para o jogo democrático, para o jogo do governo representativo. E aí, na ciência política, você tem uma ideia, que é uma ideia da democracia schumpeteriana, baseada na teoria de um economista chamado
austríaco chamado Joseph Schumpeter, que acabou se tornando hegemônica, especialmente quando ela chega na ciência política americana, que ele fala o seguinte: olha, democracia não é essa mobilização toda, não é essa participação toda. Na verdade, democracia é o seguinte: o cidadão não está muito interessado na política, o cidadão ele está tocando a vida dele, e a cada 4 anos, a cada 5 anos, dependendo do país, você vai dar a sua opinião ali no voto e o partido político vai receber aquilo. O que, que ele está falando? Então, nem a sociedade é tão mobilizada assim, nem o partido é tão contestador assim. Ele está falando como as coisas aconteciam? Não. Ele está falando como as coisas deveriam acontecer. Pode ser que estivesse mais inspirado no modelo americano, mas certamente não era o caso de outros países do mundo. Ele está escrevendo nos anos 40, 50, que é quando está começando a surgir, inclusive, quando a democracia está começando a restabilizar na Europa. Mas esse é o momento que o Partido Comunista Chinês está fazendo uma revolução na China. É o momento que você tem, como eu disse, uma situação super conturbada na Europa e não só lá. Então, ele está falando, na verdade, não é como as coisas eram. Ele está falando como as coisas eram em alguns lugares e como deveria ser em todos os lugares. E a partir daí, especialmente na reconstrução europeia do pós-guerra, você tem um esforço muito grande para trazer alguns partidos políticos para fazer esse jogo democrático mais desmobilizado e, ao mesmo tempo, isolar os partidos que eram ainda com a pegada mais radical, de mobilização mais extensa. Você vê, por exemplo, o Partido Comunista Italiano, que era, na época, um dos maiores, salvo engano, o maior partido da Europa, e ainda com pegada revolucionária, com uma mobilização muito grande, especialmente porque eles tinham lutado na resistência ao fascismo durante a guerra. Você tem um esforço muito grande, eles eram imensos, e tem um esforço muito grande, inclusive, dos Estados Unidos, para tentar tirá-los do governo, certo? Para não deixar eles ascenderem. E aí você está fazendo um movimento para alguns partidos social-democratas, nesse período, começarem a se moderar, para começarem a tentar participar do jogo democrático como uma forma de trazer alguns avanços sociais, mas sem tanta mobilização assim. Em algum momento, com muito esforço político nessas décadas posteriores, isso começou a se normalizar, pelo menos no mundo que a gente considera desenvolvido. É claro, parte dessa normalização tem a ver com a enorme prosperidade da Europa, com a enorme prosperidade dos Estados Unidos, que facilitam um jogo um pouco mais desmobilizado. O problema é que a gente passou a partir daí a entender, os partidos políticos são isso, o fenômeno partidário é isso, não necessariamente. Tá, e aí, sim, não tem problema nenhum. Não estou aqui nem para discutir se esse conceito é o correto ou não de democracia. Mas se a gente ficou com a cabeça muito quadradinha do que um partido político deveria ser, a gente fica cego para novos fenômenos que estão surgindo, que são muito parecidos, têm muitas analogias com o que é o fenômeno partidário de forma geral. Eu não estou nem falando que o partido digital bolsonarista, daqui a pouco a gente pode entrar mais especificamente nisso, é a mesma coisa que um partido de massas. Mas se você tem uma ideia do que é o fenômeno partidário como o surgimento de organizações políticas que foram criadas para disputar o poder, para ameaçar as instituições, para fazer oposição, aí a gente começa a olhar o que está acontecendo agora com outros olhos. Não é só o outsider, não é só o populista, um ponto fora da curva. Na verdade, é um processo democrático que não é exatamente tão novo assim na história, né? O novo é o digital. Sim. Leonardo, daí eu queria te perguntar sobre isso, sobre quais são então, as características do Partido Digital Bolsonarista, né? Como é que ele faz esse resgate aí desse momento anterior da formação dos partidos, quais as características. E também uma coisa que é interessante, assim, é a aparente, assim, como é que ele foi se formando? Porque a gente imagina assim, um partido, tipo, né, alguém foi lá e decidiu criar o partido, e não me parece ser o caso, né, dessa vez. Não, não parece ser o caso. A gente aí, algumas hipóteses que a gente está trazendo tem muito a ver com o meio digital que está se formando, né? E a gente acha que isso aconteceu muito no processo de tentativa e erro. Pode estar acontecendo em outros lugares do mundo também, provavelmente está, mas a gente acha que nesse processo de tentativa e erro, com esse processo de tentativa e erro, a gente está conseguindo ver o surgimento de uma nova forma política, que pode ser daqui a pouco isso seja feito de forma mais consciente, ou não. Aí a gente tem que ver. Mas uma analogia interessante para responder a sua pergunta é o seguinte: você tem, digamos assim, o partido que mais, a forma de partido que mais mobilizou até esse momento histórico, que mais conseguiu ter essa capilaridade, capacidade de mobilização e até às vezes radical, até esse momento foi o partido de massas, no final do século XIX, que transformou completamente a maneira como a democracia funcionava até então. E democracia eu estou falando aqui só para uma facilidade de comunicação, porque a maior parte dos governos naquele momento eram representativos, no sentido de que você tem eleições, você tem congresso, etc., mas não eram democráticos.
Você tem parcelas muito pequenas do eleitorado ali participando efetivamente. E quando os partidos de massa surgem, eles surgem mobilizando uma quantidade de população que estava fora desse jogo político, né? Agora, como é que eles faziam isso? O partido de massa ele se valia de uma burocracia, né? Eles foram, à medida que eles foram se mobilizando, se valendo de bases sociais, sindicatos, e não só sindicatos, outros movimentos sociais urbanos, eles às vezes rurais também, eles foram começando a construir aparatos burocráticos que conseguiam trazer para dentro esses movimentos, esses sindicatos e organizar isso numa coisa só. Isso foi o grande desafio, foi a grande sacada do partido de massas no final do século XIX. E também para algumas pessoas, o que levou eles a se cristalizarem um pouco depois, né? Ficarem um pouco paquidérmicos, né? Sem conseguir se trazer tanta novidade, se mobilizar tanto mais depois. O que a gente acha é que esse ambiente de redes sociais, que ainda está se desenvolvendo, ele está dando as ferramentas para as lideranças políticas poderem fazer um tipo de coordenação quase in loco, quase on time, digamos assim, que no passado precisava de um aparato muito mais pesado para ser realizado. E para isso a gente está pensando um conceito que a gente pegou de um economista também do meio do século, chamado Albert Hirschman, que ele está falando de cadeia de lealdade. Ele estava se referindo, na verdade, a várias possibilidades de análise de mercado, inclusive de partidos políticos, mas a gente achou que era um conceito interessante para pensar também as redes sociais. E basicamente o que a gente está falando? A coordenação de lideranças dentro das redes sociais vai gerando cadeias de lealdade dentro dessas redes. E o que são essas cadeias de lealdade? São uma espécie de nexo que vai se construindo entre a liderança e a base, e na verdade o que a gente está pensando aqui é uma cadeia muito mediada por influencers, por lideranças menores, digamos assim. Então não é só o Eduardo Bolsonaro, não é só o Jair Bolsonaro. É também todo um ecossistema formado por pequenos influenciadores que vão se reforçando mutuamente, que formam um elo entre o líder e a base. E esse elo ele é reforçado e ele é constituído cotidianamente, rotineiramente. Inclusive, no capítulo de financiamento do partido, no capítulo 5, a gente vai, perdão, capítulo 6 ou 7, tá lá no livro. A gente está falando o tempo inteiro de uma ideia de campanha permanente, mobilização permanente do partido digital. Por quê? Porque justamente a coesão desse partido, a coordenação dessas lideranças, ela depende de uma atuação constante nas redes sociais e por isso a força deles também. Porque quando eles conseguem se organizar entre si e formar uma coordenação dessas lideranças junto com a base, que funciona numa base diária, numa coisa constante, eles estão conseguindo duas coisas. Primeiro, uma forma de conexão entre a base e a liderança, que é muito difícil conseguir com recursos tradicionais do partido político, né? E até com as plataformas. Lembra no começo, quando eu falei dos partidos plataforma, que alguns europeus estavam fazendo, os Cinco Estrelas, o Partido Direto? É uma tentativa de responder a isso. Como é que a gente vai dialogar, fazer um diálogo entre a liderança e a base? Só que esses partidos ali para os idos de 2010, estavam fazendo essas plataformas, eles ainda estavam pensando, como é que eu vou me aproximar, como é que eu vou ouvir? O que a cadeia de lealdade está trazendo, está respondendo essa pergunta na verdade, a gente está mobilizando ao mesmo tempo. Não é só a gente quer ouvir cidadania. A gente está mobilizando eles para esse jogo de poder, para esse jogo político toda a vida, e quando a gente faz isso, a gente está também dando vazão a um movimento político muito forte. Então, essa é a primeira coisa que a cadeia de lealdade faz. A segunda é você conseguir, com essa mobilização, com essa participação, e aqui eu quero chamar a atenção que tem um elemento democrático, sim, e não no sentido, eu não estou falando que o bolsonarismo é democrático no sentido de preservar as instituições da democracia representativa, mas no sentido de que essa mobilização não funciona sem participação. As lideranças do bolsonarismo elas estão o tempo inteiro ouvindo e dando vazão para a base, mesmo que muitas vezes tentando direcionar para um lado, para o outro, se coordenar, porque é isso que o partido faz também, ele consegue. Mas quando eles fazem isso, eles estão conseguindo também fazer dessa mobilização, as cadeias de lealdade permitem elas que atuem de forma coordenada. Então, você tem inúmeras lideranças bolsonaristas que estão atuando de forma coordenada e nessa coordenação estão conseguindo simultaneamente mobilizar uma base enorme. E aí a gente entra numa questão que é interessante, assim, mas por que isso não é um movimento? Por que a gente não está falando de um movimento político? Justamente porque a gente está falando que valendo-se das ferramentas digitais, valendo-se dessa coordenação que eles conseguem fazer por meio de uma atuação constante nas redes sociais, eles conseguem construir uma organização, um programa político que unifica uma base que, na verdade, é super dispersa, é super fragmentada.
Mas quando a gente olha a nossa pesquisa, a gente está vendo, olha, esses parlamentares, eles não estão se comportando de forma fragmentada, nem estão se comportando de forma aleatória. Eles estão começando. Você está falando de lideranças, estão se comportando de forma organizada e coesa no parlamento, nas eleições. Aliás, os parlamentares bolsonaristas, e aqui a gente está falando aqueles que pertencem ou não ao PL, muito embora a maior parte deles esteja no PL, eles têm uma capacidade de coesão que é muito maior do que de qualquer partido do Centrão, que a gente chama de partido. Né? Eles atuam de forma sistemática contra o governo, e eu não estou falando só em termos de votação, embora em votação também. Eu estou falando, e a gente mostra isso no nosso livro, em termos de discurso, em termos do que é silenciado e do que é dito, em termos de padrões estéticos das postagens. Eles também estão fazendo isso nas eleições. E todo dia, não é só eleição, não é só em coordenação de quais parlamentares vão sair, os candidatos vão sair ou não. É em termos de quais os discursos estão sendo feitos, quais são os candidatos que têm que ser apoiados ou não. E veja, muitas vezes, o partido digital bolsonarista, por meio dessa coordenação em redes sociais, que, a nosso ver, substitui aquele aparato burocrático do partido de massas, eles estão conseguindo, inclusive, impulsionar candidatos que são não tão vinculados ao movimento, em detrimento de candidatos que são muito mais bolsonaristas. Pegue, por exemplo, o Ricardo Salles, lá em São Paulo, que é um cara bolsonarista, mas que foi, a determinado momento, relativamente marginalizado dessa atuação coordenada. E, ao mesmo tempo, o Ricardo Nunes, que virou prefeito de São Paulo, muito embora ele tenha sido desafiado nas eleições municipais em São Paulo pelo Pablo Marçal, no fim das contas, o Partido Digital Bolsonarista conseguiu cerrar fileiras com o Ricardo Nunes. Conseguiu avalizar o nome dele, avalizar o nome do Coronel Araújo para vice, e apoiou ele, ainda que não tenha conseguido mobilizar a base inteira em torno do nome do Ricardo Nunes. Ok. É o que acontece, aliás, com vários partidos de massa também. É a coisa mais comum que tem, especialmente você lendo no início da história do PT, você tinha várias situações que a direção do PT apoiava um candidato e a base acaba vindo para outro. Aliás, até hoje isso acontece. Mas você tem um esforço coordenado do que a gente está chamando de Partido Digital Bolsonarista, com ganhos muito expressivos, com resultados muito expressivos em termos de coordenação e coesão. E aqui, Luiz, eu quero chamar a atenção para uma coisa, que a dificuldade que é para você conseguir trazer esse tipo de coordenação e de mobilização em diversas arenas. A gente está falando aqui de um tipo de organização que, voltando ao começo da nossa conversa, não é trivial você fazer oposição ao Estado. Nunca é. Para isso, você precisa de um tipo de organização que atue no Congresso, nas eleições, na opinião pública, que esteja mobilizando a opinião pública sobre diversos temas, que às vezes são pontuais para um grupo e são não satisfatórios para outros. Pense, por exemplo, o tema das armas. O tema das armas não é um tema que é particularmente apelativo para o eleitorado evangélico. É para alguns dos grupos sociais que estão compondo o bolsonarismo. E, no entanto, esse partido digital, por meio dessa coordenação, ele consegue trazer uma agenda que não agrada a toda a sua base e construí-la num programa único. Aliás, essa é a diferença principal em termos analíticos entre o partido político e o movimento social. O movimento social ele não consegue se libertar de uma agenda específica para a qual ele foi criado. Você nunca vai ver o MST abrindo mão do tema da reforma agrária em nome de um projeto político maior. Você nunca vai ver o movimento pelas armas abrindo mão do direito de exportar armas em nome de um movimento político maior. O que o partido político consegue fazer, por meio de uma organização espetacular, é justamente trazer todos esses grupos em torno de uma agenda única, com o objetivo justamente de disputar o poder. E isso a gente está observando que o bolsonarismo faz. E aqui eu quero chamar uma atenção para uma coisa muito particular, assim. Esse tipo de organização é um tipo de organização difícil, típica do período moderno. E a gente está numa situação no Brasil que a falta de conceitos para pensar essa coisa é tão grande que a gente está chamando esse tipo de organização política que é moderna, que é poderosa e que a gente está vendo, cujos efeitos a gente está vendo efetivamente na arena política brasileira, a gente está chamando isso de clã. É o clã bolsonarista. E aí a gente está pegando partidos do Centrão que sequer conseguem se coordenar ou querem se coordenar dentro do Congresso, quanto mais em arena eleitoral, quanto mais na opinião pública, que na verdade são apanhados de clãs, né? Os partidos do Centrão são isso, são clãs, o clã da Bahia, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, ali pragmaticamente juntos no partido. A gente está chamando isso de partido político. Quer dizer, tem alguma coisa errada, né? tem alguma coisa errada. Uma organização que está conseguindo transformar a face da política brasileira, a gente está achando que é um clã, é uma coisa meio pré-moderna, sem essa capacidade de atuação e de organização,
e esses partidos menores, que não têm a menor capacidade de empreender uma direção política no Estado brasileiro, a gente está falando que é um partido. Então, acho que isso deve fazer a gente pensar, no mínimo, né? Uhum. Eu queria te perguntar agora sobre a questão do digital, qual que é o papel que ele desempenha para além dessa questão das cadeias de lealdade, né? Em termos do programa mesmo também, tipo, de como é que... E falar um pouco sobre o programa desse partido, né? O que que eles defendem, a gente conhece a agenda, mas tem essa questão, né? Como é meio difuso e tal, você estava falando da questão das armas e dos evangelhos, e eu pensei na ideia das bolhas, né, que se fala muito na internet, que tipo, você consegue ficar falando com públicos diferentes, assuntos diferentes, e todos fazerem parte do meio campo, do mesmo campo. E aí, queria te perguntar um outro negócio, né, que é se a forma como está estruturada o meio digital atualmente, as redes sociais, favoreceu a formação de um partido desse campo político, né, da extrema-direita. Se isso poderia ter acontecido em outros setores, né? Não, perfeito. Sobre a agenda, o que a gente vê no bolsonarismo hoje é uma agenda muito centrada em três vetores, né? O vetor da segurança pública, o vetor da moral, digamos assim, uma moral religiosa, e o vetor da economia, digamos assim. Eles defendem uma economia de mercado, um livre mercado, e aqui tem uma coisa bem impressionante. Eu não sei, para quem acompanha a política brasileira nesse período da redemocratização, a gente sabe que essa ideia, uma das coisas que, digamos assim, a esquerda sempre conseguiu, de certa forma, hegemonizar, né, na opinião pública, foi essa questão do lugar do Estado na economia, né? Muita gente fala que o brasileiro, embora ele seja conservador, e eu não gosto dessas classificações, tá? Acho que o brasileiro não é nada. O brasileiro tem preferências que vão se evoluindo e mudando, enfim, conforme a disputa do momento político. Mas eu me lembro de eleições que o Lula ganhou falando, acusando o adversário, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, de fazer privatizações. E o Alckmin tendo que tirar foto com o chapéu do Banco do Brasil da Petrobras para tentar, uma forma desesperada, meio atrapalhada ali, reagir. E acho que um dos trunfos, uma das evidências do trunfo de um partido digital bolsonarista é essa capacidade de abraçar e defender uma agenda, uma agenda de economia de livre mercado, né? E eles defendem mesmo e conseguiram virar votos, né? Conseguiram fazer isso ser um tema com apelo no eleitorado nacional, né? O apelo da segurança, digamos assim, era mais óbvio que por conta do enorme problema de violência que a gente tem no Brasil. Mas o interessante é quando você consegue casar vários aspectos dessa agenda num mesmo programa. E veja, inclusive quando eles tentam isso, inclusive quando eles perdem. Um dos pontos que a gente analisa no nosso livro é o PL anti-aborto, que o bolsonarismo, a gente analisa isso como, não sei se você lembra, era um projeto de lei lá para os idos de 2024 que o bolsonarismo estava querendo aprovar, que ia dificultar ainda mais ia inviabilizar certa forma de aborto legal, especialmente no caso de estupro de menores, e assim por diante. E o bolsonarismo tentou mobilizar em torno daquela agenda, eles não conseguiram. As lideranças tentaram se coordenar, tentaram trazer isso para o debate público, não só para aprovar a lei, mas para formar base, né? Que é isso que o partido faz. E foi um ponto que eles encontraram uma barreira, porque era tão escandalosa a proposta que eles não conseguiram mobilizar essa agenda de moral. E, no entanto, é a agenda deles, né? Por que eu estou trazendo isso? Porque nem sempre essa agenda é fácil de casar com a opinião pública, nem sempre é fácil de fazer uma correlação desses três vetores, digamos assim, mas é um esforço constante que, a meu ver, conseguiu formar uma agenda relativamente clara do que é a proposta política do bolsonarismo, né? E sobre as redes sociais, é um desafio enorme. E é enorme por várias razões. Primeiro, porque eles não dependem de uma plataforma única. Né, eles estão atuando, na verdade, diferentemente, novamente, daqueles partidos no início dos anos 2010 que estavam criando plataformas específicas para cada um deles. Tem uma plataforma específica do Movimento Cinco Estrelas, do Partido Pirata. Nesse caso, é uma atuação coordenada que se espraia por todas as redes sociais. Enquanto houver redes sociais, eles vão estar fazendo essa atuação. E o segundo, que é muito difícil você regular, né? Isso. Parte do esforço que eu falei de domesticação ou de incorporação dos partidos políticos no meio de século, ali no pós-guerra, nos anos 50, 60, passou por uma constitucionalização dos partidos políticos. As constituições estavam sendo feitas na Europa depois da Segunda Guerra, especialmente nos países derrotados, estavam começando a prever a existência de partidos políticos. E por quê?
justamente para poder regulá-los. Né? O momento também o Brasil vai criar a justiça eleitoral nos anos de 1930 e vai ser fortalecido em todos os momentos históricos nossos. E aí o partido político ele vai começar a ser regulado, ele tem que ser cadastrado, ele tem que ser legalizado. E quando você faz isso, você fala, o partido tem que se comportar assim, assim, assado. Os partidos políticos no Brasil, eles têm que prestar contas, eles têm que atuar seguindo um conjunto de regras estabelecidos pela Justiça Eleitoral, não só, mas inclusive no setor financeiro. E quando você tem um partido digital que estuda de forma não institucionalizada, novamente, fora desse aparato legal, fora do que a gente concebe como sendo normal de um partido político, ele está trazendo práticas que estão fora do radar, da justiça, inclusive, né? E como o meio das redes sociais ainda é muito desregulado, não só por falta de vontade política e por lobby, está começando a ser agora, né? Mas também porque é um meio muito diferente, é uma novidade política muito grande, com desafios técnicos, inclusive, para você poder trazer um mínimo de regulação. Então, como é que você vai regular a monetização que essas lideranças estão conseguindo? E como é que elas estão investindo isso nos próprios perfis? Isso é financiamento político ou não? Isso é financiamento de campanha fora de campanha? Não é à toa que a gente traz a ideia da campanha permanente no nosso livro, porque com a pesquisadora Mércia Alves. Porque justamente a gente está falando, olha, isso aqui é uma campanha permanente, significa o quê? Que é um poder de mobilização muito grande, significa também que está fora do que significa fazer campanha política no Brasil, tal como é regulado pela justiça. E assim, Luiz, a gente não acha que isso tem volta, sabe? A gente acha que isso é um meio que está crescendo, que a gente talvez esteja no momento ainda inicial, inclusive, dessa forma de sociabilidade digital. O nosso argumento ele parte dessa ideia de que você tem um ecossistema bolsonarista, que é muito grande no Brasil, envolve, sei lá, pode envolver grupos de policiais militares, igrejas evangélicas, assim por diante, estão fora dos meios digitais. Você tem um ecossistema digital crescendo cada vez mais e o partido digital. O que o partido digital faz, na verdade, é mobilizar dentro desse ecossistema digital bolsonarista, né? Dessa opinião pública mais fragmentada e heterogênea que a gente chama de bolsonarista. E quando faz isso, eles conseguem ter um alcance espetacular, justamente porque esse ecossistema digital está cada vez mais amplo, está cada vez com uma entrada na sociedade cada vez maior. Então, essa mobilização digital é suficiente para o bolsonarismo conseguir garantir ali 30%, 40% de intenção de voto para os seus candidatos, mesmo no contexto de escândalo Dark Horse, entende? Quer dizer, o ecossistema digital já não é uma coisa tão pequena, tão restrita dentro do eleitorado. A gente está vendo que se você mobiliza no ecossistema digital, você tem um alcance eleitoral imenso. Então, como você fazer isso? Com mensagens disparadas dentro do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube, você organizando movimentos em todas essas dimensões. É muito difícil. Por isso que a gente acha que essa nova forma de partido político, na verdade, a gente está testemunhando o surgimento de uma nova forma mesmo, que vai mudar a cara da democracia tal como a gente conhece, vai mudar a cara dos governos, na verdade pode ser democrático ou não, esperamos que seja, mas o governo representativo, ao longo da história, desde o século XIX para cá, desde a Revolução Francesa, desde a independência americana, da formação do parlamento inglês, até hoje já sofreu muitas mudanças. Pode ser que o surgimento dessas plataformas digitais, dessa sociabilidade digital, vai nos levar a uma outra forma de democracia, que a gente pode explorar, que a gente está começando a explorar ainda. Mas não vai ser a regulação importante. A regulação é importante porque você tem uma disputa eleitoral hoje que acontece completamente fora do radar da justiça eleitoral, mas é importante dizer que uma mera regulação das plataformas digitais e da campanha digital não vai conter o surgimento dessa nova forma política, não vai conter as transformações que isso vai trazer para a nossa democracia. A gente vai passar por um processo, digamos assim, uma certa dor de parto nesse momento, até a gente entender o que está acontecendo, né? Até a gente entender o que está acontecendo. Não sei se respondi essa pergunta, Luiz, totalmente, mas Sim. tentei. Não, você já me deu uma outra pergunta, que eu gancho para uma outra Hum. pergunta, que eu queria te perguntar assim, então você acha que isso deve se estender para outros campos políticos, essa forma? Sim, a gente acha que sim. Aí, vamos pegar, a gente analisou o cenário brasileiro, certo? A gente pode especular por que que isso aconteceu mais no campo da direita do que no campo da esquerda, por exemplo. Mas todo esse esforço de domesticação dos partidos, desde o final da Segunda Guerra em diante, ele estava direcionado a duas coisas. O fascismo, ele não teve que ser regulado, certo? Vamos pensar ali na crise da Europa no meio de século. O fascismo ele foi derrotado militarmente na Segunda Guerra Mundial. E a partir daí você teve que regular e integrar a força política que restou, que eram
os partidos comunistas e os partidos social-democratas. Então, aqui eu estou especulando, tá? Isso aqui não é uma coisa que está no livro, mas isso faz parte de uma pesquisa mais ampla e a gente pode conversar sobre isso mais livremente. Ora, a partir desse processo, você tem um movimento na esquerda que passa, que é especialmente forte na Europa, mas acontece um pouco na América do Sul também, que é você é um esforço para trazer os partidos de esquerda para dentro dos governos democráticos, tal como estavam sendo concebidos naquele momento. Então, quando a gente está falando de crise da democracia, crise da representação, é em larga medida uma crise dos partidos social-democratas, trabalhistas, socialistas, que antigamente eles tinham uma capacidade de mobilização muito grande, mas tiveram essa capacidade reduzida, foram se desmobilizando, né? Então, mas você tem um campo enorme ali, que é da extrema-direita, que foi relativamente isolado, digamos assim. Tem autores que falam do surgimento de um certo neoliberalismo progressista nos anos 90, que era uma mistura ali de uma direita moderada com uma esquerda domesticada, e que tomou conta dos governos representativos, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, e é discutível se no Brasil ou não. Mas, digamos assim, esses partidos de esquerda eles se engajaram muito mais na democracia representativa do que a extrema-direita. Então, faz sentido que a extrema-direita tenha encontrado ali, tenha visto nessa mobilização extra-institucional, fora da instituição, como um caminho para voltar a disputar o poder novamente, né? Isso a gente pode falar do Tea Party nos Estados Unidos, no começo do século, que deu origem nesse movimento de direita que tomou conta do Partido Republicano, depois deu origem ao MAGA, agora com Trump. A gente pode falar do bolsonarismo aqui no Brasil também. Agora, isso não quer dizer que isso vai ficar restrito no campo da extrema-direita. E aí, novamente, a gente está aqui já no campo da especulação. Mas se a gente assumir, se a gente admitir que o partido digital, na verdade, é uma nova forma política que vai emergir e vai transformar a cara do governo representativo, que são um caminho sem volta, a gente pode entender como isso aconteceu no Brasil. No caso brasileiro, você tem a direita estava a crise, digamos assim, da direita no Brasil, a crise política do Brasil foi, em larga medida, uma crise do PSDB, né, que não estava conseguindo fazer frente, não tinha remotamente a capacidade de mobilização e de representação que o PT tinha. E o PT é um partido de massas. O PT é um partido de massas tardio, que surgiu no Brasil na redemocratização brasileira. E é um partido que conseguiu, por 20 anos, se mobilizar e crescer a partir das bases sociais que ele constituiu, e depois chegar ao governo, conseguiu expandir essa legitimidade ainda mais, ainda para outras classes sociais. Não é à toa que, desde 94, o PT não vai para uma eleição presidencial sem ter pelo menos 30%, 35% do eleitorado. Mesmo no contexto de crise e várias crises diferentes que passou, não é à toa que o PT agora ainda continua sendo um partido que consegue fazer frente ao bolsonarismo. Mas o PT é um partido de massas tradicional, né? Um partido tardio de massas com enorme legitimidade, mas um partido em muitas dimensões envelhecido. Não estou falando só das lideranças, estou falando também da forma de se organizar do PT. E está agora, nesse momento, está conseguindo mostrar que consegue, de fato, enfrentar o bolsonarismo. Mas o partido digital bolsonarista, para ser mais preciso. Mas me parece que isso está envolvendo uma necessidade de adaptação do PT que é um pouco dramática, assim. E não me parece que a solução que o PT está dando agora, nesse momento, reivindicando até o último fio de cabelo da sua legitimidade para ganhar uma eleição com 2, 3, 4% à frente, é uma resposta definitiva para o desafio que está colocado pela emergência do Partido Digital Bolsonarista. Eu acho que não é. Só que agora a gente vai especular como é que isso vai acontecer em outros campos. O Partido Digital Bolsonarista nasceu num terreno de terra arrasada, que era a direita brasileira. O PSDB não tinha remotamente essa capacidade de liderar, de constituir o tipo de legitimidade parecida com o bolsonarismo ou com o PT. Na esquerda, se isso surgir, isso vai ter que lidar com um partido imenso legítimo, né? Como é que isso pode acontecer? Isso pode acontecer pelo surgimento de um partido digital de esquerda que vai desafiar o PT e talvez constituir com o PT uma relação talvez parecida com o que o partido digital bolsonarista constitui com o PL, por exemplo. É um caminho. Outro caminho é você ter um partido digital de esquerda que faça essa disputa mais frontalmente com o PT e aí constituindo um racha na esquerda, uma fragmentação do campo de esquerda, é possível também. Outro caminho é você, que a meu ver, e essa é uma opinião minha, talvez seja até o mais provável, é você trazer essa disputa digital para dentro do PT no momento de renovação pós-Lula. E aí eu estou pensando muito no que era o PT ali no final dos anos 80, com aquelas correntes disputando entre si, muitas vezes fazendo oposição ao próprio governo que ele mesmo tinha elegido. E aí você tem aquela situação bizarra do PT governando, o governo PT fazendo oposição, mobilizando os seus parlamentares, sua base. Eu acho que esse é um caminho também possível.
E aí, para isso acontecer, é o seguinte: no momento em que a política digital, nesses termos que a gente está colocando, invadir a disputa interna do PT, é aí que a gente vai ver efetivamente como o partido vai se comportar nesse novo mundo. E aí pode ser uma situação que o PT se esgarce, pode ser uma situação que o PT se renove a partir do conflito. A gente não sabe o que vai acontecer. Nesse momento, isso não acontece pela razão que o PT hoje é um partido que é unido em torno do reconhecimento da importância de defender o governo do presidente Lula e o legado, não só esse governo atual, mas o legado do que foram os governos petistas no começo desse século. A meu ver, essa corrente majoritária que a gente chama de Construir um Novo Brasil, que é uma herdeira da chapa, da corrente que foi hegemônica no PT ali nos anos 90, que é a articulação, que foi organizada pelo Dirceu, e outros quadros importantes do partido, pelo Lula, inclusive, a CNB é diferente da articulação dos anos 90, porque ela é muito mais o resultado de um certo consenso no partido sobre a necessidade de defender esse governo do que exatamente uma opinião única que une todas essas lideranças. Você não tem no PT isso hoje. E a partir do momento que quando a gente chegar no pós-Lula, é aí que a gente vai ver o que vai acontecer. Porque é o momento que essas lideranças vão ter que rediscutir o programa, vão ter que rediscutir qual que é o lugar do PT na política brasileira. E se esse teor da política digital invadir esse processo de redescoberta do partido, de reinvenção do partido, aí talvez a gente tenha uma renovação, essa invasão do partido digital dentro do PT, na forma de correntes digitais, por exemplo, que vai testar a própria existência do PT. Mas, obviamente, esse é um dos cenários possíveis. A gente não tem como saber agora. Mas o que eu sei é que o PT e a esquerda não vão poder ficar alheios a essa nova forma política que está surgindo por hora na extrema-direita. Isso no Brasil e outros lugares do mundo. Eu estou falando do Brasil porque é o que eu conheço melhor. Eduardo, eu queria falar um pouco sobre as eleições desse ano e começar falando sobre o 7 de setembro, né, que vocês analisam ali mais detidamente no livro, na pesquisa, como um momento ali de onde o partido digital tem que ganhar as ruas, né, lidar aí com o mundo analógico, né. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre a importância desse evento, né, do 7 de setembro anualmente e o que é que você espera para esse ano. Não, perfeito. Pois é, eu deveria ter falado quando eu falei da tentativa e erro, né? O partido digital como sendo formado a partir da tentativa e erro. Que a nossa percepção é que o 7 de setembro acabou se tornando uma data muito simbólica para o Partido Digital Bolsonarista, por duas razões. Primeiro, porque a transformação, como é um momento, digamos assim, de grande mobilização do bolsonarismo, o 7 de setembro acabou sendo também um momento importante para a gente observar essa transformação, né? Do que era o 7 de setembro ali até o início do governo Bolsonaro. E aí eu faço referência a um artigo do Jonas Medeiros na revista Piauí, que ele vai observando a mudança da forma de organização do 7 de setembro. No primeiro momento, você tinha vários carros de som, vários grupos, que é um reflexo do que é o movimento de direita no Brasil. Né? Você é fragmentado, ele é heterogêneo, ele não é uma coisa única. E a partir de certo momento, no governo Bolsonaro, você começa a ver uma centralização em torno das lideranças bolsonaristas e das hierarquias que estão se constituindo ali. Então, na nossa pesquisa, a gente entende o 7 de setembro como um momento importante, cerimonial, simbólico, para você reafirmar e testar as hierarquias que estão sendo constituídas no âmbito do bolsonarismo. E aqui é muito impressionante, quando você olha o 7 de setembro, não só as pessoas que vão para a Avenida Paulista, né? Mas você vê o discurso do Nicolas Ferreira, das lideranças do próprio Jair Bolsonaro, do Tarcísio, de todo mundo que vai perfilando ali, são discursos que vão para as redes imediatamente e que alcançam milhões de pessoas imediatamente. São discursos políticos, não são discursos lúdicos ou com coisinhas, com técnicas, sabe, de atrair atenção. Essa coisa das redes sociais de atenção no ciclo pequeno, né? Coisa de 30 segundos, 40 segundos, não. Você vê um discurso de 15, 20 minutos, às vezes mais, de lideranças importantes do bolsonarismo sendo vistas e replicadas por milhões de pessoas. O impacto daquilo vai muito além da rua. A rua, na verdade, é quase só o cenário para aquela que a gente está considerando. A gente considera que é quase uma convenção partidária, mas com alcance que é sintomático do tipo de mobilização política que a gente está vendo que é alcançado pelo Partido Digital Bolsonarista. E, novamente, que é análogo à mobilização conseguida por partidos de massas no seu auge, no início do século XX, se não muito maior, em função das ferramentas digitais.
Então, o 7 de setembro, ele, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, é o momento que você reafirma essa hierarquia, né? Você vê quem tem força diante da opinião pública bolsonarista, quem não tem, e você também exclui quem você não quer que participe dali. Como, por exemplo, aconteceu com o Paulo Marçal nas eleições, no 7 de setembro de 2024. Ele tentou chegar ali e fazer o último discurso, ou seja, ele tentou contornar toda a hierarquia do partido digital bolsonarista e não permitiram ele que falasse, certo? Mesmo tendo algum tipo de repercussão, algum tipo de apoio dentro do bolsonarismo, inclusive na Avenida Paulista, não permitiram que ele subisse no carro de som, justamente pela tentativa dele de contornar as hierarquias que estavam sendo constituídas no partido digital bolsonarista. Então, ele é muito sintomático, tanto da sensibilidade desse partido digital à opinião pública que eles estão mobilizando, à participação do bolsonarismo no partido, mas também do esforço coordenado para fazer valer essa organização, né, que implica coesão, coordenação e hierarquia, disciplina, inclusive. E para esse ano, me parece que o Partido Digital, o 7 de setembro, ele vai replicar e vai levar ao seu ápice o esforço que já está acontecendo agora no Partido Digital bolsonarista, que é o de afirmar e reafirmar a candidatura do Flávio Bolsonaro à presidência da República. E o que isso significa? Não só você mobilizar em torno da candidatura, com vistas a disputar e talvez vencer a presidência da República, mas também reafirmar o lugar do partido digital como protagonista na direita, né? E aqui é muito interessante a gente ver esse escândalo que aconteceu envolvendo o Flávio Bolsonaro e possíveis vínculos ou suspeitas de vínculo com o caso Master, por meio do filme que eles estavam gravando, Dark Horse, e ver como isso afetou, sim, a candidatura dele, mas não a ponto de você tirar a competitividade da candidatura e muito menos a ponto de você deslocar a liderança do Flávio Bolsonaro dentro do partido digital, o que é muito impressionante. Veja, quando as pessoas estão falando de outsiders, de populistas, o que significa esse termo é você dar uma fragilidade muito grande para aquele tipo de liderança. E o que esse caso mostrou foi que você tem um tipo de organização política, uma solidez da liderança da candidatura do Flávio Bolsonaro, que só é explicado por um tipo de organização política que está dando suporte para ele, que está reafirmando a legitimidade dessa candidatura e dessa liderança diante de suas bases, e com uma entrada suficientemente grande para ele manter, com uma distância enorme, a liderança diante dos seus competidores da direita. O Romeu Zema achou que, se distanciando e fazendo uma crítica, ele ia ocupar um espaço. Não vai ocupar um espaço eleitoral porque ele tem o tipo de organização política que tem o partido digital bolsonarista, e é disso que se trata. Não é simplesmente uma coisa amorfa, você faz um vídeo no Facebook, viraliza, e a partir daí 20% do eleitorado brasileiro vai mudar de lado. Não, são pessoas que estão sendo organizadas cotidianamente, é um partido que está sendo organizado e mobilizado há anos. Você não tira, tanto quanto você não tira também a liderança do PT. Eu me lembro, no campo da esquerda, né, mas aí por outra forma de mobilização, eu me lembro quando o Lula não foi candidato em 2018, que ele esperou até o último segundo, reafirmou a candidatura até o último segundo, antes de passar o bastão para o Fernando Haddad. Lembro que o Fernando Haddad, em 2 semanas, ele cresceu quase 20 pontos percentuais. Quer dizer, isso é sintomático, e aí foi que o Ciro Gomes começou a entrar em crise, junto com o PT e outras lideranças da esquerda também, porque eles perceberam que o tipo de organização política que o PT naquele momento fazia era suficientemente forte para eles garantirem o eleitorado deles. Tal como agora também o Flávio Bolsonaro. Gente, o Flávio Bolsonaro, até dezembro, ele aparecia atrás do Lula em todas as pesquisas com muitos pontos de diferença. A partir do momento que o Partido Digital Bolsonarista decidiu que ele seria o candidato e que começou a organizar suas lideranças em torno dessa candidatura, ele cresceu 10 pontos percentuais em uma semana, em 2 semanas. Veja, o paralelo com o PT é importante porque o PT é o único partido forte e efetivamente de massas desse país. O bolsonarismo está conseguindo feitos que até esse momento na história brasileira só o PT conseguiu. Né? Esse tipo de mobilização, quando a gente está falando de 10 pontos percentuais, gente, a gente está falando de milhões de pessoas que em uma semana decidiram que o seu candidato seria o Flávio Bolsonaro, porque eles estão organizadas dentro de um partido político. Essa é a nossa tese. Que essas coisas explicam porque as pessoas estão organizadas, estão mobilizadas dentro de um partido político que muitas pessoas não estão vendo, que a ciência política não está vendo, que a justiça eleitoral não está vendo, mas são fenômenos que são compatíveis não só com o partido político, como com o partido político enraizado, mobilizado
e com uma enorme capacidade de oferecer candidaturas competitivas no Brasil. Uhum. Bom, Leonardo, a gente está chegando ao final, mas eu queria te fazer uma última pergunta aí sobre sua expectativa para a eleição, sobre como esse partido vai se comportar durante a disputa. E se você puder falar um pouco também, tem muita gente apontando a importância da eleição para o Senado, né? Que os bolsonaristas talvez vão fazer um esforço concentrado, mas acho que também vão fazer um esforço para ganhar todas as eleições possíveis, né? Isso. Mas como é que você enxerga a disputa aí para o Senado mesmo, especificamente também? Não, perfeito. Minha expectativa do Partido Digital Bolsonarista nas eleições é que eles ofereçam uma candidatura competitiva. Acabou de sair o Datafolha, mostrando que depois disso tudo, a diferença do Lula para o Flávio Bolsonaro no segundo turno é de 4 pontos percentuais. Isso é praticamente a margem de erro. A minha avaliação é que o Lula segue favorito, porque também o PT tem uma capacidade de mobilização, uma legitimidade social que ainda é expressiva, e eles estão com a máquina do governo. E acho que isso ainda conta no Brasil. Você poder implementar políticas públicas. Quando você está falando uma diferença de 5, 4 pontos percentuais, qualquer coisa faz diferença. E eu acho que nesse caso, você estar no governo faz muita diferença. Mas eu acho que o Flávio Bolsonaro mantém a candidatura, como agora já está mais ou menos claro que ele vai manter, e vai chegar competitivo nas eleições do final do ano. Agora, eu acho também que o bolsonarismo, o Partido Digital Bolsonarista, vai eleger uma bancada ainda mais expressiva do que da última vez. Eu acho que eles estão se mobilizando, como novamente típico de um partido político, para atacar todas as arenas eleitorais ao mesmo tempo, negociando onde é para negociar também, né? Eu acho que o Senado Federal, ele sempre foi uma casa, por definição, mais aristocrática, né? E no cenário político brasileiro, é uma casa que ficou conhecido como uma casa dominada por oligarquias, né? É muito difícil, o PT nunca conseguiu ter uma bancada muito expressiva. Até tem, né? 10, 15 parlamentares, mas nunca foi a maior bancada, como já foi na Câmara dos Deputados, por exemplo. Nunca conseguiu dominar o ritmo dos trabalhos ali do Senado. Eu acho que é muito significativo que o bolsonarismo tenha um projeto efetivamente de tentar tomar conta do Senado. Acho que as pessoas não estão entendendo o significado do projeto. Você poder projetar, tomar conta de uma casa legislativa como o Senado a partir do seu desempenho eleitoral é um ineditismo no Brasil. É um ineditismo. Ainda mais com um partido que é assim, radicalizado. Não só eles querem tomar conta, eles não estão querendo tomar conta filiando caciques de outros partidos que estão em outros estados. Estão querendo lançar candidatos bolsonaristas raiz em todos os estados para poderem, com isso, ter uma maioria no Senado. Isso nunca aconteceu na história política brasileira. E é impressionante que eles projetem isso e façam os adversários temerem o êxito no projeto deles. Dito isso, eu acho muito difícil que eles consigam fazer isso. Ah, não, e parênteses, fazem isso com o objetivo declarado de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles estão, eles não têm papas na língua para falar que eles querem dominar uma casa oligárquica e aristocrática para atacar uma das instituições mais poderosas da República. E as pessoas estão com medo que eles consigam. Então, para mim, isso é sintomático da força e da organização que eles têm. Dito isso, eu acho que é muito difícil, pelos levantamentos que a gente tem feito, que eles consigam efetivamente dominar, ter 41 senadores. Eu acho que para eles terem a maioria efetiva do Senado, só se eles ganharem também a presidência da República, que ainda tem um apelo muito grande sobre o comportamento do Congresso, ainda que não seja tão grande como já foi em outros momentos. Agora, ganhando o Lula novamente, isso significa que a margem de manobra para você costurar maiorias tanto na Câmara quanto no Senado vai ser muito estreita. Porque qual que era a lógica do presidencialismo e coalizão? Você tem uma oposição que é minoritária e tem uma gama enorme de partidos do centrão que estão ali negociando a entrada no governo para formar maiorias avassaladoras para o governo de plantão. Acho que já está claro nesse governo que isso já é difícil hoje em dia, e não só por causa das emendas parlamentares, mas porque esse espaço de manobra, o espaço ocupado pelo Centrão é menor. E é menor simplesmente porque você tem uma oposição mais mobilizada e mais organizada. Olha, se você tem uma bancada governista estabelecida e uma bancada de oposição que é grande também, o Centrão, essa margem de manobra do Centrão, fica muito estreita. Na verdade, margem de manobra para o governo, porque o preço desses políticos do Centrão para apoiar o governo fica muito mais caro. E é muito mais caro no momento que o governo tem menos moeda
para fazer essa troca, certo? Porque se você tem emendas impositivas garantidas, como é que você vai trazer esses políticos para dentro? Você vai ter que oferecer alguma coisa e mesmo assim você não tem garantia de que sejam tão leais assim. Não é à toa que o governo tem sofrido derrotas históricas. Hoje em dia, medida provisória já é uma coisa que não significa tanta coisa, né? O veto presidencial ele é derrubado, gente, derrubado corriqueiramente. Aparentemente, até agora, indicações do Supremo Tribunal Federal já não significam tanta coisa assim, né? Desde o final do século XIX, que não tinha alguém derrubado, para o Supremo Tribunal foi derrubado. Esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum. Como também vai ser comum, cada vez mais comum, o governo conseguir realmente pautar e aprovar aquilo que ele consegue vencer na opinião pública. Porque é aí que você está conseguindo trazer e mobilizar os parlamentares para o seu lado. A escala 6 por 1, a questão da reforma tributária, que não tinha exatamente o apelo, mas que foi discutido em âmbito público. E aí, talvez até para fechar esse raciocínio, talvez essa seja também uma novidade do mundo digital e desse tipo de mobilização e organização no mundo digital que está trazendo a discussão que antes era no Congresso e no Brasil feita de forma particularmente fechada, né, particularmente hermética, trazendo para o espaço público. E no espaço público você pode ganhar ou você pode perder. Mas é um caminho de fazer política que é diferente do que tinha nos últimos anos no Brasil e que talvez seja um caminho a ser explorado até como uma forma de revigorar a democracia, né, no meio de tantos desafios que a gente tem. Este foi o 8º e último episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo. Obrigado a você que esteve até aqui conosco. Agradeço também aos parceiros e parceiras da Fundação Rosa Luxemburgo que tornaram esse projeto possível. Se você gostou dessa temporada, deixe um comentário no seu tocador de podcast para a gente saber o que você achou. Para nós, é muito legal ter esse retorno de vocês. Neste episódio, eu fiz a produção, o roteiro e a apresentação. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlio. Até a próxima!